Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre saúde. Com a chegada das festas de fim de ano, o Hemorrio faz pedido especial para que as pessoas doem sangue. De acordo com o Ministério da Saúde, uma bolsa de sangue doada pode salvar 4 vidas. É por isso que o Hemorrio está nas ruas fazendo campanha para que as pessoas doem cada vez mais. O período do final de ano e de férias escolares é tradicionalmente o momento que os estoques de bolsa ficam mais baixos. O Brasil possui cerca de 3 milhões e 300 mil doadores de sangue, ou seja, 1,6% dos brasileiros. A cada 1.000 pessoas, 16 doam regularmente. O país está dentro da recomendação da Organização Mundial da Saúde, que sugere que pelo menos 1% da população seja doadora. Até setembro desse ano, foram coletados 2 milhões e 400 mil bolsas de sangue, número igual ao mesmo período de 2018. O Sudeste foi a região que mais coletou, com 1 milhão de bolsas. Em seguida, vem o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste e o Norte. E eu recebo aqui no estúdio Luiz Amorim, ele é o diretor-geral do Hemorrio. Obrigada pela presença do senhor aqui. O Hemorrio é o maior banco de sangue do estado do Rio de Janeiro. Qual a importância da doação de sangue? A doação de sangue é um ato muito importante, é um ato de generosidade da população para ajudar outras pessoas que precisam da transfusão, porque não há substituto para o sangue. Não há nenhum medicamento, não há nenhuma outra forma de se ter sangue que não seja através da doação. Então, quem precisa de transfusão, pessoas que fazem quimioterapia, pessoas que têm câncer, pessoas que fazem cirurgias de grande porte, pessoas que sofrem acidente, que sofrem violência, que sofrem trauma, todas precisam de transfusão. E o único jeito de ter transfusão é havendo doação de sangue, a doação voluntária, não remunerada e altruísta. Por isso que a gente depende muito da generosidade da população do Rio, que não nos falta, mas a gente sempre precisa de um pouco mais de doação do que a gente tem. E é por isso que realmente não há substituto. E eu gosto sempre de dizer que quando eu comecei minha carreira, 30 anos atrás, você dizia, não, em 5 anos não existe mais transfusão de sangue, vai ser sangue artificial. E hoje, 30 anos depois, a opinião é que em 30 anos, daqui a 30 anos, ainda não haverá sangue artificial. Então, dependeremos ainda da transfusão de sangue e da doação, consequentemente. Agora, doutor, uma bolsa de sangue pode ajudar até quantas pessoas? Olha, de cada doação de sangue, a gente separa o sangue no que a gente chama de hemocomponentes, né? Por exemplo, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma, plaqueta, etc. Então, de cada doação, nós fazemos 4 hemocomponentes. Então, cada doação pode salvar pelo menos 4 vidas. Em algumas situações, até mais que 4. Por exemplo, a gente às vezes divide uma bolsa em 8 bolsinhas pequenininhas para transfundir recém-nascidos. Então, às vezes, pode salvar até 8 recém-nascidos, né? Olha que coisa assim impressionante, né? Uma doação só que salva 8 vidas, e que vidas, né? Vidas de pessoas que acabaram de nascer e que dependem do sangue, são os grandes prematuros, né? Que dependem do sangue, dependem da transfusão para sobreviver. Agora, doutor, nas épocas festivas, como agora, final de ano, né? Dezembro, Natal, Ano Novo, é quando se mais precisa de sangue. E as doações caem até cerca de 20%. Por que isso acontece? Isso é um fenômeno mundial que não poderia ser diferente no Brasil, né? Temos um verão no Rio de Janeiro muito calor, muita chuva de verão, as pessoas estão, né, atarefadas com as compras, com as provas de final de ano, com as férias, com uma série de coisas e com calor, que é muito grande. Tudo isso dificulta muito a ida e a chegada de doadores de sangue no Hemorrio. Afora isso, hoje o Hemorrio sai diariamente com 2 equipes de coletas móveis. Temos a nossa base fixa, que é na Rua Frei Caneca, número 8, que funciona de segunda a domingo, das 7 às 18, mas temos 2 equipes de coletas móveis. E vamos em universidades, em escolas, em igrejas, em clubes, enfim, onde nos quiserem receber, nós vamos com o maior prazer todos os dias do ano. Acontece que em dezembro muitas empresas fecham para férias coletivas, as universidades estão de férias, as escolas estão de férias, então é difícil também no mês de dezembro e no mês de janeiro, início de janeiro, marcar essas coletas móveis, coletas externas. Então tudo isso afeta muito o número de doadores de sangue. Por outro lado, a demanda não diminui, porque é também um período em que há mais acidentes, em que as pessoas viajam mais, consequentemente, mais risco de acidente de carro, acidente de trânsito, etc. Então, de fato, a gente tem esse dilema. De um lado, menos doador, de outro lado, maior demanda. Então, por isso que a gente apela muito à população do Rio de Janeiro que não esqueça da doação, que tire um tempinho nesse período, Natal, Ano Novo. A gente vai abrir todos os dias do ano, exceto o dia 1º de janeiro, que é o único dia que a gente não abre. Abrimos Carnaval, Natal, dia 24, dia 25. Então, as pessoas tiram um tempo. Se quiser marcar a hora, liguem para esse 0800. Marque a hora para não perder tempo e serão todos recebidos com a maior alegria por nós. Nós estendemos realmente tapete vermelho para todos esses que fazem esse ato tão generoso de doar sangue. O Hemorrio recebe aí diariamente 200 doações de sangue, quando o ideal seriam aí 300. Por que isso acontece?
Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que a conscientização da população do Brasil e do Rio já melhorou muito em relação à doação de sangue. Acho que hoje é difícil dizer que as pessoas não sabem que existe, não sabem a necessidade, mas a gente tem alguns dados internos e algumas pesquisas externas que mostram que a principal causa é a dificuldade de deslocamento. A mobilidade urbana é um problema nas grandes metrópoles, como Rio, São Paulo, Salvador, etc. Então, essa é a principal dificuldade que as pessoas apontam. É longe da casa deles, né? O Rio é uma cidade muito extensa, tem bairros que ficam a mais de 60 quilômetros do centro da cidade, e é difícil de se deslocar. Então, essa é a principal causa, por isso que a gente tem 2 equipes móveis que vai onde a população está e quiser nos receber, seja em que bairro for. E por isso que a gente faz também uma coisa chamada caravana solidária. A gente tem uma van à disposição, porque às vezes a pessoa trabalha no local, tem pouca gente, 10, 15, não vale a pena, 10, 15 pessoas, não vale a pena a gente ir com uma coleta móvel. Mas a gente pode enviar uma van, trazer as pessoas para o Hemorrio, as pessoas doam, um grupo, precisa ser um grupo de pelo menos 14 pessoas, depois a gente leva de volta. Então, eu diria essa é a principal causa da diminuição no número de doadores no Rio de Janeiro, é a dificuldade de se deslocar. E a outra causa que as pessoas apontam é que ninguém me pediu. Então, por isso que a gente está aqui pedindo, e a gente está sempre pedindo, olha, a gente está sempre precisando de sangue, e quando eu digo a gente, não é o Hemorrio, né? São as pessoas que estão internadas nos hospitais públicos da cidade, essas pessoas dependem do sangue que é doado pelo Hemorrio e é distribuído para mais de 100 unidades hospitalares da cidade e do estado. Agora, aproveitando, vamos enfatizar, todas as pessoas podem doar? Qualquer pessoa pode doar sangue? Qualquer pessoa que tenha idade entre 18 e 69 anos de idade pode doar sangue. Precisa fazer o quê? Precisa estar de posse de um documento de identidade oficial, com foto. Essa é uma exigência do Ministério da Saúde. E precisa estar em boas condições de saúde. Bem, isso aí já é um pouco mais complicado, né? O que é estar em boas condições de saúde? Há, claro, algumas condições que fazem com que a pessoa não possa doar sangue. Há uma lista, que é uma lista relativamente extensa, que está disponível no site do Hemorrio, que é hemorrio.rj.gov.br, e que se você tiver dúvida e quiser falar, quiser perguntar, olha, eu tenho pressão alta, eu tomo remédio X ou Y, eu posso doar, pode ligar para o 0800 282 0708, que a gente vai responder e vai esclarecer, e a pessoa vai saber se pode ou se não pode doar sangue, para não perder a viagem, né? Então, há muitas condições que fazem as pessoas não doarem sangue. De cada 10 pessoas que vão no Hemorrio, 2 não podem doar por algum problema. 8 podem doar. Pessoas entre 16 e 18 anos podem doar, jovens, né, adolescentes, desde que tenham uma autorização assinada dos pais ou dos responsáveis legais. Como fazer para assinar isso? Também no site do Hemorrio você pode baixar, imprimir essa autorização, os pais assinam e o adolescente leva para o Hemorrio. Então, nós temos a alegria de ver muitos adolescentes, muitas pessoas que fazem 16 anos e vão doar, ou que fazem 18 anos e vão doar pela primeira vez. Ontem tivemos homenagem a doadores, tivemos alguns doadores com 18 anos, já com 5, 6 doações. Então, isso traz muita alegria para a gente, porque aquele é o doador do futuro, é o doador que vai doar pelo resto da vida. Agora, doutor, quais são os pré-requisitos, só para a gente enfatizar isso? Não pode ter feito cirurgia há menos de 6 meses, tatuagem há menos de 1 ano, esse é um ponto que muita gente reclama e a gente está discutindo muito no nível dos especialistas na área se não é tempo de retirar essa exigência, mas hoje essa exigência existe. Pessoas hipertensas que não estão controladas, diabéticos que tomam insulina, diabéticos que não tomam insulina e que estão controlados podem doar, alguns medicamentos, né, contraindicam a doação. Existe uma lista, como eu disse, que é relativamente extensa, ela está disponível no site e também a gente está disponível para responder qualquer questionamento no 0800. Tem alguma situação que pode impedir provisoriamente a pessoa de ser um doador? Sim, há situações que impedem a pessoa de ser doador provisoriamente e outras que impedem definitivamente. Por exemplo, quem já teve câncer não pode doar sangue definitivamente. Tem uma exceção, que é um câncer de pele chamado carcinoma basocelular, que é um câncer que tem cura em 100% dos casos. Fora esse, a legislação brasileira determina que quem teve câncer não pode doar e é um impedimento definitivo. Há outras situações que são temporárias. Por exemplo, nas doadoras do sexo feminino, a causa mais comum de impedimento à doação é a anemia. Muitas vezes as pessoas nem sabem que são anêmicas, né? Mas a gente faz sempre um teste de anemia em todo mundo que chega para doar sangue. Então, se a pessoa tiver anêmica, ela não pode doar, mas é um impedimento provisório. Se a anemia for corrigida, geralmente é carência de ferro, daqui a 3, 4, 5, 6 meses ela pode voltar, se não tiver anêmica, pode doar. Alguns remédios, pessoas que fizeram cirurgia dentária, né, ficam inaptas por um determinado período, 2 semanas, 3 semanas, depende da cirurgia. Depois podem doar. Quem está tomando antibiótico tem que ficar sem doar durante 1 semana até o fim do tratamento, após o fim do tratamento. Passou 1 semana, pode voltar a doar. Então, tem muitas condições que são provisórias, a pessoa passar aquele problema, que é temporário, ela pode perfeitamente voltar a ser doadora, ou ser doadora. Agora, qual a importância da doação de sangue RH negativo?
Esse é um ponto muito importante, porque no Brasil só 10% da população é RH negativo. E se a gente pegar o sangue O negativo, né, ou seja, pessoas que são do grupo O e que são RH negativo, apenas 5% da população do Rio, né, ficando aqui no nosso estado, é RH negativo. É O RH negativo. E aí, por que a gente precisa tanto do sangue O RH negativo? Porque nas emergências, as pessoas vítimas de violência, de trauma, acidentes, violência por arma de fogo, por arma branca, que chegam nas emergências sangrando maciçamente, essas pessoas hoje, o tratamento delas depende de muita transfusão. Isso mudou nos últimos anos. Hoje a sobrevida dessas pessoas é melhor, desde que você transfunda em grande quantidade e rapidamente. E aí o que acontece? As pessoas chegam na emergência, não há tempo de tirar o sangue, ver qual é o grupo sanguíneo, ela é A positivo, vamos mandar o sangue A positivo, porque ela já chega sangrando muito, tem que receber sangue imediatamente. E aí, nesses casos, quando não se sabe o grupo sanguíneo, a melhor coisa é se fazer o sangue O negativo. A melhor coisa não, a coisa recomendada é fazer o sangue O negativo. Se a gente só tem 5% da população que é O negativo, a gente está sempre com risco de manter esses estoques adequados para os hospitais de emergência. Então, a gente apela aqui à população que é O negativo, a gente precisa muito da doação de vocês. Vocês são pessoas fundamentais, todos os doadores são, a gente precisa de todo o sangue, mas os O negativos são, de fato, aqueles mais raros e que a gente tem uma maior necessidade para atender esses hospitais, que são muitos na cidade do Rio de Janeiro, Miguel Couto, da Guiar, Salgado Filho, enfim, todos conhecemos os hospitais de emergência do Rio, e eles estão sempre precisando muito de sangue O negativo. Doutor, quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui. Obrigado, eu que agradeço, e eu queria aproveitar e conclamar a população do Rio de Janeiro para não deixar o barco parar, não deixar a peteca cair, doar sangue e reverter a estatística de todos os anos, que em dezembro a doação cai muito. Vamos esse ano escrever uma nova história e vamos fazer que a gente tenha um estoque de sangue confortável para os hospitais todos da cidade e do estado do Rio nesse mês de dezembro e no mês de janeiro. Obrigado a todos. Sei que a resposta sempre é muito boa por parte da população da cidade. E ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.